Parte 2. O poder do pecado em como ele age. 5. Os truques do negócio. Enganar. Do latim enganare, induzir em erro, iludir, burlar, lograr, disfarçar, esconder, seduzir, desonrar, trair. Novo Dicionário Aurélio. O espetáculo itinerante da salvação. Huck Finn encontra dois andarilhos, o auto-intitulado Duque de Bridgewater e o Delfim em pessoa. Luís XVII, filho de Luís XVI e Maria Antonieta. Numa das suas vigarices, o Delfim leva Huck a uma reunião no campo, onde eles veem o pregador açoitar a multidão num frenesi pentecostal de aleluias e lágrimas no banco das lamentações. O próprio Delfim vai à frente, gritando mais alto que a multidão de 1000 pessoas. O pregador o chama para a plataforma para que ele conte a sua história. Huck relata para nós. Ele contou-lhes que era um pirata. Tinha sido pirata por 30 anos, ao largo do Oceano Índico, e sua tripulação tinha sido consideravelmente diminuída na última primavera em um combate. E ele agora estava em casa para arregimentar alguns recrutas, e graças a Deus ele tinha sido roubado na noite passada e desembarcado à força de um barco a vapor sem um centavo. E ele estava alegre por isso. Essa foi a coisa mais abençoada que já lhe havia acontecido, porque agora ele era um homem mudado e estava feliz pela primeira vez em sua vida. E mesmo pobre como estava, ele ia partir imediatamente e pegar o seu caminho de volta até o Oceano Índico e passar o resto da sua vida tentando levar os piratas para o caminho da verdade, pois ele podia fazer isso melhor do que qualquer outra pessoa, sendo conhecido de todas as tripulações de piratas naquele oceano. E ainda que levasse muito tempo para chegar lá, sem dinheiro, ele chegaria de qualquer maneira, e cada vez que convertesse um pirata, ele lhe diria: "Não agradeça a mim, não me acredite nisso. Tudo isso pertence àquelas pessoas do campo de reunião em Pokeville, irmãos naturais e benfeitores da raça, e o querido pregador de lá, o amigo mais fidedigno que um pirata já teve." Quando o pirata Delfim se desmancha em lágrimas, a multidão pede que seja feita uma coleta. Eles até pediram a ele que passasse seu próprio chapéu. Ele humildemente se obriga, com muitas palavras soluçadas de pedido de bênçãos para as pessoas gentis de Pokeville. Eles o convidam para ficar por uma semana, mas o pirata de coração bondoso respeitosamente declina da hospitalidade deles. Ele estava ansioso para chegar o quanto antes ao Oceano Índico e trabalhar junto aos piratas. Esta é a arte da tapeação. Fazer alguém acreditar que as coisas são diferentes do que realmente são, de modo que ele fará alguma coisa que de outra maneira jamais faria. Essa é a maneira pela qual a carne transforma você num servo voluntário do pecado. No começo foi o engano. Enquanto Eva podia ver as coisas com clareza, ela estava bem. Mas quando a serpente a enganou, ela comeu. Gênesis 3:13. Quando Adão a seguiu, o pecado entrou no mundo. A astúcia sempre tem sido e sempre será o modus operandi de Satanás. Ninguém o seguiria se não tivesse sido enganado. Apocalipse 12:9, 20, verso 10. A maçã não caiu longe da árvore. A lei do pecado em nós, uma vez que emana de seu pai, o diabo, age da mesma maneira. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Hebreus 3:13. Paulo diz que antes que Cristo nos libertasse, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres. Tito 3:3. Ele nos diz para que nos despojemos do velho homem, a carne, a lei do pecado em nós, porque se corrompe segundo as concupiscências do engano. Efésios 4:22. E toda vez que Deus nos adverte contra o pecado, ele nos acautela a vigiarmos contra a sua astúcia. Na verdade, você pode escrever isso como uma máxima.
Quando a carne o engana, você irá pecar. Se você deseja ter acesso ao livro físico ou digital, estou deixando um link na descrição e nos comentários para você ter acesso ao livro completo. A carne explode a sua mente. Se você quiser tomar uma fortaleza, comece pondo a sentinela fora de combate. Se ela não puder avisar os outros, você facilmente fará uma brecha na parede e levará a melhor. A carne trabalha o engano, com habilidade, para pôr fora de combate a sentinela da sua alma, sua mente. Cada uma das faculdades da sua alma tem deveres diante de Deus. A mente é a sentinela, com ordens de guardar cuidadosamente a alma, questionando, avaliando e fazendo julgamentos. Isso agradará a Deus? Isso está de acordo com a palavra de Deus? Se a mente determina que uma ação é correta, as afeições deveriam, então, concordar com ela, desejá-la, ansiar por ela e agarrar-se àquilo que a mente diz que é bom. Por último, a vontade põe a alma em ação para que ela realize o que a mente disse que era bom e que as afeições desejavam ardentemente. Quando cada uma faz seu trabalho, você obedece a Deus de coração. Você pode ver o que o engano confuso faz da obediência. Se a sua mente for persuadida a acreditar que um pecado é bom para a sua alma, e suas afeições aumentam o apetite por ele, sua vontade dá o consentimento. As pedras de dominó caem e a carne produz o seu fruto pútrido na sua vida. O mestre do disfarce. O engano é um fato da vida. Balançamos a cabeça quando ficamos sabendo que alguém roubou as economias que um idoso guardou durante toda a sua vida, dizendo a ele que investisse numa propriedade no meio de algum pântano, ou martelando 2.000 pregos num painel no sótão e cobrando R$ 3 cada prego para consertar o telhado. Às vezes aplaudimos a fraude, como quando os encantadores patifes Johnny Hooker e Gondorf enganam o repulsivo Doyle Lonergan em O Golpe de Mestre. Mas a fraude não está apenas girando à nossa volta. Ela é um fato da vida dentro de nós, agindo do mesmo modo que qualquer golpista na rua mais movimentada da cidade rouba um cego, omitindo, escondendo e disfarçando a verdade. O enganador disfarça o que é indesejável e prejudicial. Um anzol com isca artificial, por exemplo. Sobre aquilo que ele pensa que queremos, um inseto colorido se você fosse um peixe. Ele esconde da nossa mente as consequências que deveríamos levar em conta. Se você morder o anzol, você será fisgado, limpo e cozido ou assado, de modo que façamos um falso julgamento. Ele é sutil, fascinante, paciente quando é preciso, persistente quando tem de ser e conhece as nossas fraquezas. Ele tem em mente uma meta e é inescrupuloso em persegui-la. A anatomia da sedução do pecado. Para entender como a carne nos faz de tolos, vamos considerar o que diz Tiago 1, 14 e 15 à luz dos princípios do engano. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Tiago está escrevendo para as pessoas que tentam desculpar seus pecados de maneira muito semelhante à que Adão e Eva fizeram no Éden, jogando a culpa sobre Deus. Mas Tiago diz que toda a culpa do pecado recai sobre o pecador, na medida em que ele é tapeado pelos desejos da sua própria carne. Ele nos ajuda a desmascarar o enganador que há dentro de nós, expondo aquilo que a carne deseja e como ele age para conseguir isso de nós. Primeiro, o alvo para qual a carne aponta é a morte, versículo 15. Qualquer coisa em que o pecado nos faça acreditar vai terminar em morte. A carne quer que nós acreditemos que as consequências de flertar com o pecado serão leves, não tantas bênçãos de Deus, um assento menos importante no céu. Saber disso é o nosso primeiro meio de nos armarmos contra o engano, assim como saber que o vendedor de carros usados fará qualquer coisa para lhe vender um carro o ajuda a evitar voltar para casa dirigindo uma coisa sem valor,
enquanto ele ri de você pelas suas costas. Segundo, a maneira pela qual a carne trabalha para a sua morte é pela tentação. Versículo 14. A essência da tentação é o engano. Ser tentado e ser enganado é a mesma coisa. E Tiago faz uma lista do que podemos chamar de os 5 degraus da tentação. 1. Arrastando para longe a mente. 2. Atraindo as afeições. 3. Concebendo o pecado na vontade. 4. O nascimento do pecado em ações, palavras, pensamentos e assim por diante. E 5. Morte pelo pecado. Estar escravizado pelo pecado é morte espiritual. O primeiro degrau diz respeito à mente. Ela é arrastada dos seus deveres pelo engano do pecado. O segundo tem por alvo as afeições. Elas são atraídas e então confundidas. O terceiro supera a vontade. O consentimento da vontade é a concepção do verdadeiro pecado. O quarto degrau desintegra o seu modo de viver na medida em que o pecado nasce dentro dele. O quinto é o alvo da carne, uma vida sem o sentimento do pecado que leva à morte eterna. Esse quinto degrau, pela graça de Deus, nunca é alcançado pelos verdadeiros crentes. Deus, com frequência, aborta o pecado concebido na vida do crente, quarto grau, livrando-nos de muitas cargas. Mas o meio que ele usa para evitar a nossa queda no pecado é nos avisar dos 3 primeiros degraus. Assim nós os exporemos meticulosamente à luz. Nos capítulos 6 e 7 vamos expor os jogos mentais da carne. No capítulo 8 veremos como ela confunde as afeições. No capítulo 9 vamos considerar o verdadeiro consentimento ao pecado e como a carne persuade a vontade para que ela o aceite. Nossa esperança é ver o enganador, dentro de nós, exposto e tendo o mesmo fim que o Doug e o Delfim em Huckleberry Finn, cobertos de piche e penas e escorraçados da cidade debaixo de vitupérios.